3 anos, 3 cristãos foram assassinados a facadas. 2 of them were former Muslims who'd become Christians, and one was a German. 2 deles eram muçulmanos que se converteram e o outro era um alemão. And then just in June, the Italian bishop for all of Turkey was killed, stabbed and killed. E em junho, um sacerdote italiano também foi morto a tiros. Nothing like this had happened in 100 years in Turkey. Nothing like this had happened. Nada disso tinha acontecido na Turquia em muitos anos. The nation was horrified. E por causa disso a nação ficou horrorizada. But do you know what was stronger than the horror? Mas você quer saber o que é muito mais forte do que isso? The amazement of the Turkish people of how the families of these Christians who were killed responded. A nação turca ficou maravilhada com a resposta que a família das vítimas deu a esse caso. Perhaps the biggest funeral in all of the Middle East for a Christian was held in Turkey for the journalist who was killed. Provavelmente esse foi o maior funeral de todo o Oriente Médio, quando esse jornalista cristão estava sendo enterrado. His wife, who was a vibrant believer, stood before 250,000 people who walked in the train from where he'd been killed to church and said, "Father, forgive them, for they know not what they do." E a viúva dele, que estava em frente a milhares de pessoas, ela disse: Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que fizeram. A famous Muslim columnist wrote in his newspaper, um famoso colunista muçulmano escreveu no jornal dele: "My ears are still ringing from this widow saying, I forgive the man who killed my husband." Ele me disse, eu ainda escuto as palavras da viúva dizendo que ela perdoou o assassino do marido. And now, 3 months later, 3 more Christians have been killed. E agora, 3 meses depois, mais 3 cristãos foram assassinados. And their widows have stood before our television cameras and said, "We forgive the men who tortured and killed our husbands and the fathers of our children." E as viúvas desses cristãos se prostraram diante da televisão e declararam que elas perdoam o assassino e o torturador do pai do filho delas, do marido delas. And then that journalist wrote, e então o jornalista escreveu: "I do not understand this kind of forgiveness." Ele disse, eu não consigo entender esse tipo de perdão. But it is more powerful than 1,000 missionaries working for 1,000 years here in Turkey. Mas esse perdão é muito mais poderoso do que 1000 missionários trabalhando por 1000 anos aqui na Turquia. The comfort that God gives to his people under persecution is supernatural. O consolo que Deus dá a esses cristãos perseguidos é sobrenatural. Turkey remains one of the most unreached Muslim countries in the world. A Turquia ainda permanece como um dos países muçulmanos mais inalcançáveis. But these seeds that have fallen in the ground and died will bear much fruit. E essas sementes que caíram na terra morreram, mas elas darão frutos. I lived through a similar situation in northern Iraq several years ago. E eu passei por uma situação similar no norte do Iraque há alguns anos. It was still the time of Saddam Hussein. E isso aconteceu na época ainda de Saddam Hussein. And miraculously the word came across the border that an Iraqi Kurdish Muslim who'd become a Christian had been shot and killed. E milagrosamente eu soube que um iraquiano cristão havia sido assassinado a tiros. I knew that immediately I needed to go. E eu soube imediatamente que eu precisava ir até lá. And through a series of miracles within 36 hours, I was knocking on the door of this man's pastor. E milagrosamente, após 36 horas, eu estava batendo a porta do pastor daquele cristão assassinado. He didn't even know the news was outside of Iraq. E ele nem sabia que a notícia já tinha saído do Iraque.
When he opened the door and saw me, he and his wife burst into tears. E quando ele abriu a porta e me viu, ele e a esposa romperam em lágrimas. They had been crushed by this news, but they were 4 hours over very dangerous mountains from the city where it happened. Eles moravam a 4 horas da onde o local do assassinato aconteceu. É um local perigoso. So we wept and prayed together. E nós choramos e oramos juntos. And early the next morning, we got in a jeep and went across the mountains, the pastor and I. E na manhã seguinte nós entramos em um jipe e cruzamos as montanhas, o pastor e eu. And those next 10 days that I spent in that town, I felt like, am I really a journalist? E nos 10 dias seguintes que eu permaneci ali, eu me perguntava, eu sou mesmo uma jornalista? I wasn't taking notes except in my heart. Eu não podia anotar nada, exceto guardar tudo no meu coração. I was just coming alongside the believers there. E também simplesmente estar ao lado daqueles cristãos. The widow who was left with one little boy. Ao lado da viúva que foi deixada com um filho. And while I was there, found out she was pregnant with the second. E enquanto eu estive lá, ela descobriu que estava grávida do segundo. A young missionary couple Um casal de missionários who had to help with all the funeral arrangements. que ajudou com todas as tratativas para o funeral. The victim's very best friend, also a Muslim convert, E um dos melhores amigos da vítima eram pessoas que haviam se convertido. the day I arrived, he was arrested and accused by the police of doing the killing of his very best friend. E o melhor amigo daquele cristão assassinado foi preso pela polícia e acusado de ter matado o amigo cristão. By pushing the authorities, I made them bring him so that I could meet him even while he was still in prison. E pressionando as autoridades, eu fiz com que elas o trouxessem a mim para conversar comigo. I could tell the way he moved and sat down that he was in great pain. E pelo jeito que ele veio caminhando, eu sabia que ele estava passando por muito sofrimento e dor. But the greatest pain was the psychological pain of being accused of killing his best friend. Mas a pior dor dele era a dor psicológica de estar sendo acusado de assassinar o seu melhor amigo. I went with the pastor to the Bible bookshop where this man had been killed. Eu fui até a livraria junto com o pastor, a livraria daquele cristão assassinado. I knelt down with him and helped clean up Mansour's blood on the floor. E eu me ajoelhei com aquele pastor e o ajudei a limpar o sangue do cristão. And right next to the pool of blood was Mansour's New Testament. E bem ao lado de uma poça de sangue estava o Novo Testamento de Mansour, o cristão assassinado. And the pastor wept and he said, Mansour would talk to everyone about Jesus. Então o pastor me disse em lágrimas, Mansour falava para todo mundo sobre Jesus. So I know that the man that killed him heard a little bit from that New Testament before he shot and killed Mansour. Então eu sei que aquele homem deve ter escutado um pouco sobre Jesus antes de ter assassinado Mansour. And a year later, when I finally met the man who had been put in prison and accused of Mansour's death, E um ano depois, quando eu reencontrei aquele amigo do Mansour que estava sendo acusado de assassiná-lo, he said, "You don't know how much it encouraged me to see you there." ele me disse, você não sabe o quanto foi encorajador ver você lá na prisão. I knew that the truth would come out. Eu sabia que a verdade viria à tona, ele me disse. And believers around the world would pray for me. E que cristãos ao redor do mundo iriam orar por mim. Comfort coming alongside. O consolo sendo levado lado a lado. It's the holy work of the Holy Spirit. Esse é o trabalho santo do Espírito Santo. But as Christ's children, we get to have a part in it because the Holy Spirit's in us. Mas como filhos de Deus, nós devemos fazer a nossa parte por causa do Espírito Santo que habita em nós. The second cycle in this passage, I would call the trust cycle. E o segundo ciclo nessa passagem de Coríntios, eu vou chamar do ciclo da confiança, da esperança.
Paul said all these troubles were to help us understand we are to rely on God, not ourselves. Paulo diz, todos esses problemas servem para que a gente confie não em nós mesmos, mas sim em Deus.